Muito obrigado, excelentíssimo ministro Fachin, presidente dessa Corte Constitucional, a quem desejo um mandato com muita parcimônia e muita inteligência para conduzir o nosso Poder Judiciário. Saúdo também o ilustre ministro Alexandre de Moraes, relator da presente ação de controle de constitucionalidade, que concedeu a medida cautelar que, já dito aqui dessa tribuna, evitou uma série de questões ao longo da tramitação dessa ação. Saúdo o ilustre representante do Ministério, os demais ministros e o ilustre representante do Ministério Público Federal, colegas advogados, senhoras e senhores, de maneira muito especial as lideranças indígenas aqui presentes, com tanto interesse, não só nesse, mas em várias outras questões. Excelências, antes até, ministro Zanin, de a gente falar sobre o que está se tratando, é importante deixar muito claro sobre o que não se está tratando. Não está a se tratar aqui de uma crítica ao modal ferroviário, nem a uma ferrovia específica. Por óbvio, o Brasil precisa de avanço e precisa, como bem dito pelo colega da AGU que me antecedeu, do desenvolvimento sustentável nos seus 3 pilares, econômico, social e ambiental. Não se está nem mesmo, com devido respeito à devida vênia, a criticar a própria ferrovia conhecida como ferrogrão, porque não é o momento de fazer isso. Nós estamos numa ação de controle de constitucionalidade. Talvez, se estivéssemos discutindo num recurso extraordinário algumas das inúmeras ações civis públicas que questionam o projeto, talvez sim fosse para fazer isso. E que não seria difícil, excelências. Já dito aqui também da tribuna e juntado ontem aos autos pelo partido autor, e nós fizemos também chegar à mão de vossas excelências nos memoriais, os estudos que demonstram, por exemplo, a inviabilidade financeira do projeto. Quem trabalha com direito ambiental, com licenciamento ambiental, sabe que um dos pré-requisitos, ministro Dino, profundo conhecedor do tema, um dos pré-requisitos de um EIA-RIMA é mostrar a viabilidade econômica do projeto. Poderia-se dizer também, novamente, isso fica claro, a alternativa locacional escolhida é equivocada à data máxima vênia. Dizer que pode se construir a 40 metros da ferrovia e fazer tudo o que é necessário, mostra uma questão extremamente difícil de ser crível. E por que isso não é possível? Porque todo mundo sabe, no linguajar popular, senhor presidente, que trem não sobe morro. Foi falado aqui do desnível. Trem tem dificuldade de fazer curva acentuada, não consegue permanecer na faixa de domínio da BR. Se fosse possível o que está se falando agora, para que alterar os limites do Parque Nacional do Jamanchim? E aí entramos especificamente nessa questão. Talvez de 2016 para cá, na tramitação da medida provisória posteriormente convertida em lei, um momento onde houve uma confissão por parte dos autores da medida provisória. Está dito na exposição de motivos, senhor ministro relator, que não se faria alteração através de lei porque não haveria tempo hábil para o processo legislativo. Ou seja, os autores da medida provisória sabiam, por óbvio, da existência do dispositivo do parágrafo 1º, inciso 3º do 225 da Constituição e também da própria Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. E por não haver tempo, tomaram um atalho, o que é extremamente perigoso se for corroborado por esse Supremo Tribunal Federal. Porque daqui a pouco, durante o estudo de impacto ambiental, quando haverá necessidade de fazer todos os estudos aprofundados, com dados primários, com sazonalidade, alguém pode dizer, é necessário, mas não haverá tempo. Quando tiver que fazer análise dos impactos dessa ferrovia sobre os povos originários, sobre quilombolas, sobre povos tribais, sobre os indígenas, e fazer a oitiva livre, prévia e informada, conforme determinado pela Convenção 169 da OIT, pode-se abrir o precedente e dizer, até deveria, mas não haverá tempo. Então, esta confissão de quem quis fazer a alteração no Parque de Jamanchim para que fosse possível caber a ferrovia passar pelo traçado que assim gostariam, deixa muito claro esta absoluta impossibilidade. Não só, e aí me parece, tanto pela manifestação do partido autor da presente ação de controle de constitucionalidade, quanto pelo representante da Advocacia Geral da União, é claramente inconstitucional essas alterações e mais, extremamente perigoso, imaginar
e até contrário ao licenciamento ambiental brasileiro, que você consegue, de antemão, falar sobre uma ferrovia desse tamanho, desse porte, e dizer ela vai caber na faixa de domínio. Isso, talvez, ao final de um estudo de impacto ambiental, seria possível demonstrar, falar de início, de fato, mostra o equívoco nessa alternativa locacional. Senhor presidente, por esse motivo, o Instituto, né, reconhecido como Amicus Curiae, opina e requer pelo reconhecimento da inconstitucionalidade da medida provisória convertida em lei posteriormente. Muito obrigado. Muito obrigado. Presidente. Ministro Alexandre Moraes. Só uma observação, que o trem sobe morro. Porque eu já fui da terra do nosso vice-presidente Geraldo Alckmin, que é Pindamonhangaba, até Campos do Jordão de trem. Eu estranhei que trem não sobe morro. Lá era até uma Maria Fumaça, subiu direitinho o morro. É só uma brincadeira, doutor. O desnível, excelência, era essa a questão. Obrigado.